Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. Primeira carta de São João 3:3. Bom, muitas vezes a gente tende a pensar, né, que todo mundo é pecador e sim, todos somos pecadores, todos cometemos pecados. Mas existe uma grande diferença em se entregar ao pecado e lutar contra ele. Às vezes a gente deixa o inimigo fazer a nossa mente e acabamos por pensar, todos têm pecado, então qual o problema? Não, está errado. Há uma grande diferença entre a pessoa pecar e se deixar entregar ao pecado. Por exemplo, qual o doente que, estando doente, se deixa morrer ao invés de ir ao médico? Assim também é o pecado. Quantas vezes pecamos, mas nós acabamos por nos deixar entregar aquele pecado. Não buscamos a ajuda de Deus para vencer aquele pecado. Ora, se alguém está doente e não vai ao médico, morre. Assim também é com o pecado, tanto físico quanto espiritualmente. O pecado pode nos matar. E a pior morte não é a física, mas a espiritual. E o nosso médico é Jesus, que está com a mão estendida para nos salvar. Nós não sabemos até quanto tempo temos aqui em nossa caminhada terrestre. Então nós não podemos de forma alguma ficar nos entregando ao pecado. Sim, todos temos pecado, mas aquele que tem a esperança em Deus sempre buscará lutar contra o pecado. Nunca se deixará entregar a ele, e mesmo que por sua fraqueza se entregue, sempre se deixará guiar por Deus para voltar a Deus e assim continuar em Deus a vencer o pecado. A gente não pode querer justificar que porque todos têm pecado, nós também podemos nos entregar ao pecado. Não, não é desta forma que nós devemos pensar. Porque sim, todos nós pecamos, mas como já foi dito, há uma grande diferença entre se entregar ao pecado e cair. Que não sejamos escravos do pecado, mas em Jesus Cristo sejamos livres do pecado, para que assim, ainda que por nossa fraqueza caiamos, por ele sejamos levantados. Cair, você cai por sua fraqueza, você erra, mas permanecer caído é uma opção, permanecer caído é uma decisão. Nós temos a decisão de deixar Deus nos levantar ou continuar caído e correr o risco de perder a vida tanto física quanto espiritual. O pecado, ele nos separa de Deus, coloca uma barreira entre nós e Deus, e nós acabamos muitas vezes por achar que não há o que fazer até mesmo, mas não, Deus está sempre com as mãos abertas, sempre com as mãos estendidas para nós. Tudo que nós precisamos fazer é de fato decidir se guiar por Deus e voltar para Ele. Porque Deus está perto dos que estão doentes. O Pai não terá mais cuidado com aquele que está doente do que o que está são. Se nós pecamos, nós devemos voltar para Deus. O inimigo tenta fazer a nossa mente, nos fazer pensar que não há o que fazer, mas está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde há muito pecado, muito há da graça de Deus para te perdoar, para te conceder o arrependimento sincero e verdadeiro, para que você seja levantado de verdade. Deus nunca desiste de nós. O nosso arrependimento verdadeiro e sincero não consiste só em chorar, mas de fato decidir. Continuar caído é uma decisão, e nós sabemos qual decisão devemos tomar. A iniciativa é de Deus, Ele já iniciou, Ele já está com a mão estendida para nós. Nós só precisamos nos deixar guiar por Ele e aceitarmos ser levantados, sermos ajudados. Porque se alguém está doente e se deixa continuar doente, morre. Agora, se este doente busca a saúde, busca o médico, que é Jesus, é curado. Assim também é com o nosso pecado, assim também é com o pecado que nós, por nossa fraqueza, podemos cometer. Deus está sempre a nós, junto a nós,
Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Veio curar todos aqueles que querem ser curados. Veio para salvar, não condenar. Então que nós possamos verdadeiramente não nos entregar ao pecado, não deixar que o inimigo faça a nossa mente, não permanecer na queda, mas voltar para Deus. Pedir a Deus para que nos conceda um arrependimento sincero e verdadeiro, para que realmente o nosso arrependimento não fique somente na emoção de querer mudar, na emoção de querer se deixar ser renovado por Deus, mas de fato que Ele traga a decisão para que nós realmente nos deixemos ser mudados e transformados por Deus. Porque, como já foi dito, a emoção por vezes, muitas vezes é passageira, mas a decisão com e em Deus sempre se torna eterna. E assim nós também um dia nos tornamos eternos, morando junto a Deus no céu. Então, que nós possamos não nos entregar ao pecado, mas sempre buscar a Deus e buscar se deixar ser levantado. Que nós não usemos os erros dos outros como justificativa para o nosso, porque um erro não justifica o outro. Fogo com fogo só traz mais fogo, e assim também é com o pecado. Tentar justificar pecado com pecado só traz mais morte. Agora, se nós buscamos a Deus e buscamos não pecar, somos curados. E assim viveremos um dia eternamente junto a Deus, para a nossa alegria e a alegria de Deus, para a alegria de Deus e a nossa alegria, e para o santo louvor e glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.